Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem? Vamos lá, começando o nosso primeiro não, né? Continuando a nossa semana com o nosso papo matinal. Muito bom dia. Olá, Regiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos esperando o pessoal se aproximar e ir chegando aqui do nosso papo matinal. É engraçado aqui que o Instagram ele tem um recurso de compartilhar, né? De ir mandando a live para outras pessoas, né? Esse aviãozinho aqui que vocês já conhecem. E aí vai aparecendo as pessoas que estão online. Aí vai aparecendo também as pessoas que estão no modo sono, né? Vai chegando quinta-feira, a galera vai sentindo o peso da semana, não é isso? Vai ficando cansado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso papo matinal de hoje. Mais uma vez aqui, nosso papo matinal, que é sempre uma reflexão na parte da manhã, para a gente poder conduzir o nosso dia com um rumo, né? Com um horizonte, não dispersar às vezes a nossa mente com coisas que não agregam, que não nos fazem crescer. Mas o objetivo é a gente começar o nosso dia com uma proa, né? Como a gente diz na marinha, uma proa, tem um norte ali para a gente poder seguir. E aí, tudo bem? Como é que tá a semana de vocês? Tranquilo? Muito pesada, muito trabalho, muito pacata para alguém? Bom dia, Jordana, tudo bem? Bom dia, mãe, tudo bem? Mãe, assim você me deixa com vergonha. A mãe sempre lambe a cria, né? É impressionante. Vamos lá. Bem, 7h20 da manhã, né? Vamos começando aqui, a galera vai chegando aí atrasada, né? Vai pegando pelo meio do caminho, vai chegando tropeçando na live. Ou aqueles, né? Tem um grupo grande aí de pessoas que vão acompanhando a live depois, né? Em outro horário, porque às vezes nesse horário está fazendo outra coisa. Então vamos começando aí, daqui a pouco vai chegando nossos companheiros fiéis aqui do Papo Matinal. Bem, meus amigos, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre uma continuidade, né, do que a gente vem conversando, de alguma forma. Toda a nossa vida, aqui, talvez esse momento propício agora, a gente esteja querendo melhorar um pouco os nossos relacionamentos, melhorar um pouco a nossa vida conjugal, ou de repente melhorar um pouco a vida com os nossos filhos, o diálogo com os nossos filhos, melhorar o nosso relacionamento com eles, ou de repente alguma coisa que você se propôs nesse período, né, tão propício agora como a quaresma, seja melhorar um pouco a tua vida profissional, a tua relação às vezes com o teu chefe, a relação com os teus subordinados. Às vezes o problema é um pouco com a vizinhança, né? Às vezes você brigou com um amigo, às vezes é um vizinho que você não está se dando muito bem. Mas uma coisa é fato, assim, né? A nossa vida ela é cheia de relações. Cheio de relações. E ninguém vive só. E grande parte do sucesso da nossa vida, da felicidade da nossa vida, ele é relacional, né? Entendam bem, não é relativo, é relacional. Significa que se relaciona com alguma coisa. Então, de alguma forma, dentro do meu casamento, não dá para eu ter um casamento bom se eu não tiver uma boa relação com a minha esposa, se eu não tiver uma boa relação com a minha sogra, né? Se eu não tiver uma boa relação com os meus filhos. Não dá para ser um bom pai, uma boa mãe, se você não tiver uma boa relação com o seu filho, com o seu enteado, também não dá para você ter uma boa relação de trabalho, uma boa vida no trabalho, se não houver uma boa relação com os seus pares, com os seus chefes. Então, talvez o que você esteja hoje precisando ou pensando, ou até mesmo está aqui agora comigo ouvindo, é na esperança de melhorar alguma coisa nesse sentido, né? As pessoas me procuram com bastante frequência por conta de crises conjugais, né? Problemas familiares, né? Para quem não sabe, além de psicoterapeuta, eu sou orientador familiar. Então,
essa drama, né? Essa trama das relações está sempre presente aqui no meu dia a dia, todos os dias à noite, quando eu vou atender os meus pacientes. Essa é a trama que se apresenta para mim diante no consultório. Então o que acontece? A nossa vida está permeada dessas relações. E talvez a gente não tenha obtido muito sucesso ou passos significativos nas nossas relações, porque o nosso coração fica muito preocupado, a nossa mente muito preocupada em tentar encontrar o que precisamos ser, né? Ora, ser alguma coisa é sempre um trabalho da criação. De alguma forma, na filosofia, o ser ele guarda uma estreita relação com a existência, né? Então, quando eu digo que algo é porque algo saiu de uma mente, simplesmente de um projeto, e ganhou uma existência nesse mundo. Por isso que quando Deus se apresenta a Moisés e Moisés pergunta o nome, né, de Deus, Deus diz: eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou a existência, o ser em ato puro, aquele que existe e não depende de nenhum outro motor, né? Eu faço todas as coisas, né? Eu crio todas as coisas. É claro que Deus, ao nos criar e ao fazer de nós, né, imagem e semelhança de Deus, e o nosso caminho nessa vida ser um caminho, né, de identificação com Deus, é claro que existem em nós algumas propriedades criativas também, né? Então, nós criamos algumas coisas, nós participamos da criação, nós somos co-criadores. Óbvio que não criamos coisas do nada, né? Mas criamos coisas a partir de uma criação primeira. E não há dúvida que, por exemplo, a paternidade e a maternidade é um ponto ápice desse momento, né? Dessa coparticipação que nós temos. Ser co-criador de Deus, com Deus, né? De uma vida. Então, botar uma vida no mundo, isso, sem dúvida, é uma experiência única, né? Uma experiência profunda, que é lamentável que hoje as pessoas elas releguem isso tanto a segundo plano, né? Porque como que não vou dizer para você que é sempre gostoso, né? Mas como que é feliz aquele que pode e aquele que não é bem-aventurado, né? Talvez essa seja a palavra mais precisa, né? Para parafrasear um pouco ali o que Jesus fala nas bem-aventuranças. Mas como que é feliz aquele que tem a oportunidade de participar com Deus da criação. No entanto, nós não somos Deus por natureza. E nem tudo na nossa vida precisa e depende que nós sejamos o Criador. Grande parte da nossa vida nesse mundo não se trata de criar coisas, mas de aprender a lidar com aquilo que já foi criado, com a verdade das coisas. Então o nosso trabalho nessa vida, o nosso trabalho sobretudo nesse âmbito das relações, se trata muito mais um trabalho de limpeza do que um trabalho de criação. Então se eu vivo hoje um problema de crise conjugal, né? Um problema onde não estou conseguindo me entender aqui com o meu cônjuge, por algum motivo, né? Está acontecendo dentro da minha família uma questão de traição, uma questão de falta de perdão, uma questão de desentendimento. Não se trata muito bem daquilo que eu preciso ser, mas se trata daquilo de retirar, de limpar aquilo que não é. Vocês conseguem perceber a diferença? Todos nós fomos criados essencialmente bons. E essa precisa ser a filosofia por baixo de uma série de coisas, né? Ah, Maurício, eu tenho muita dificuldade de perdoar as pessoas. Talvez a dificuldade que você tenha seja de ver o que há de essencialmente bom em uma pessoa. Nós enxergamos a maldade, a rachadura, né, como a gente fala, com muita frequência, e esquecemos que a rachadura, a sujeira, todas essas coisas elas são acidente em cima de algo que foi criado essencialmente bom. Eu sou essencialmente bom, você é essencialmente bom, nós somos essencialmente bons. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Fomos criados para alcançarmos um dia a eternidade, a salvação.
E isso vale para mim, para você e para mais vil das pessoas que está nesse mundo, né? Para a pessoa mais complicada, mais problemática, mais pecadora, com atos ruins às vezes no mundo. Todas elas foram criadas essencialmente boas. No entanto, sobre essa boa criação paira muitas das vezes o pecado, o erro, a sujeira, a falha, os limites. E todas essas coisas, elas são como que acidentes na nossa natureza, né? De tal forma que eu posso dizer para você o seguinte: poxa, Maurício, talvez você me diga, né? Poxa, Maurício, a minha relação com meus filhos não anda muito bem, né? Meu filho está naquela fase da adolescência, parece que eu já não tenho autoridade sobre ele. Então, tá difícil ali, né? A convivência, tá difícil o relacionamento, tá difícil o diálogo sobre qualquer coisa. E você talvez se pergunte muitas das vezes aquilo que você precisa fazer ou precisa ser, né? É isso que muitas das vezes as pessoas querem chegar na internet e obter, né? Uma resposta rápida, tipo assim, vai, me dá 5 passos aí, me dá 10 passos aí do que eu preciso fazer para eu ser uma pessoa melhor, para eu poder melhorar dessa parte da ansiedade, da depressão que eu estou vivendo, ou para eu poder alcançar uma vida de intimidade com Deus. E é importante a gente prender o olhar nisso, né? Não se trata muito daquilo que precisamos ser, porque o ser Deus já nos deu. Já está em nós a potência de sermos melhores em tudo isso. Mas nós precisamos aprender a retirar o que não é. Já faz um tempo, né, que eu gosto de fazer um exercício. De vez ou outra eu pego a Suma Teológica de São Tomás de Aquino e tento me debruçar um pouquinho em cima de um tema, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de folhear alguma vez a Suma Teológica, mas a Suma Teológica ela tem uma estrutura muito peculiar, né? Ela funciona assim, né? Por exemplo, ele começa bem dos primórdios das coisas. Então ele diz assim: se Deus é bom, é o tema. E às vezes eu tinha muita dificuldade de ler a Suma Teológica, exatamente porque ele começa assim, né? Ele põe o tema lá, se Deus é bom. Aí ele vai dizer assim: parece que Deus não é bom. E aí ele começa a dar 3, 4, 5, 6 razões às vezes para que Deus não seja bom. E ele tira isso de forma convincente, ou de seus opositores na discussão, ou de fragmentos da Sagrada Escritura que possam nos levar a crer que Deus não é bom. Eu estou pegando um tema muito óbvio, tá? Para que vocês entendam pedagogicamente o que eu estou querendo dizer com isso daqui. E depois, obviamente, vocês podem ir para assuntos mais complexos, onde não é tão razoável você chegar a uma resposta assim: é claro que Deus é bom, né? É claro que Deus é bom. A gente tem essa coisa muito convencida dentro de nós, né? É uma verdade muito impressa, talvez de uma forma testemunhal pelos nossos pais, ou pelas pessoas com quem a gente convive e que nós admiramos, mas outros assuntos são mais espinhosos. Mas estou pegando esse tema para ser bem pedagógico. Então ele diz assim: se Deus é bom, parece que Deus não é bom. Por quê? Aí ele começa: porque lá no Antigo Testamento, quando aconteceu tal coisa, Deus foi lá e puniu fulano. Então ele vai dando argumentos. Depois de dar esses argumentos, ele pula para o contraditório, né? Ele diz assim: mas de outra forma, parece que Deus é bom sim, por causa disso, 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 daquilo. E depois ele vai dando a solução, quebrando cada uma daquelas questões. Mas por que você está falando isso? Isso aqui não é aula de filosofia, né? Fica um pouco chato. Eu estou querendo dizer isso para vocês porque é o seguinte: exatamente por causa dessa pedagogia, de que talvez para melhorarmos em muitas das coisas na nossa vida, e principalmente nas nossas relações, é necessário a gente aprender a tirar aquilo que não é, com muita paciência. Mas sempre partindo do pressuposto que eu preciso dar um crédito ao oposto. Então, por exemplo, quantas vezes nós entramos nas nossas discussões familiares, seja com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, querendo ter razão, sem antes efetivamente se permitir ouvir o que o outro tem a dizer. Sabe qual era a minha grande dificuldade de ler a Suma Teológica? Porque eu tenho uma fé que nasceu comigo e veio de berço.
Eu tenho uma fé que foi colocada dentro do meu coração, na minha mente, não só pela razão, mas pelo carinho e pelo amor dos meus pais. Então, qualquer hipótese de que aquilo possa estar errado, para mim já era rechaçado de primeira. Só que não existe uma maneira mais difícil de você encontrar a verdade do que você se recusar a ver, do que você se recusar a afinar um pouco o seu juízo sobre as coisas. Então, grande parte das nossas discussões, dos nossos problemas de relação, as pessoas falam, está no problema de comunicação. Mas se trata de quê, então? De conversar um pouco mais? De falar um pouco mais um com o outro? Talvez sim, talvez a questão seja quantitativa. Mas talvez a questão esteja na qualidade dessa conversa, na forma como essa conversa é conduzida. Onde não existe um diálogo onde eu já quero impor a uma outra pessoa o meu modo de pensar. E veja que isso se torna profundamente difícil, ainda mais difícil, né, quando a gente está falando dos filhos, na fase da adolescência. Afinal, é muito razoável de que eu, que já tenho 39, 40 anos, talvez 50, 60, a probabilidade de que eu tenha razão sobre um assunto corriqueiro do dia a dia, ela é muito grande, dada a experiência que a gente tem de vida. Então qual é a nossa tendência? É às vezes não querer ouvir os nossos filhos. É não dar chance ao contraditório. É não permitir que a minha sentença, que aquilo que eu já criei na minha mente como a verdade, possa estar errado. Veja que o trabalho de limpeza dessa relação, o trabalho de reestruturação dessa relação, ele está muito mais ligado a deixar de ser aquilo que não é, eu perceber aquilo que não é a verdade e ir retirando, do que propriamente de eu criar a verdade. Veja que a questão não se trata de eu impor, de eu criar alguma coisa e dizer o seguinte, olha, essa é a realidade, essa é a existência, essa é a verdade, aceite-a. É óbvio que isso não funciona bem dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, onde marido e mulher têm a mesma dignidade e pontos de vista diferentes, né? É óbvio que isso não vai ser muito bem aceito com o seu filho adolescente que está começando a desenvolver o seu roteirista e o seu crítico e buscando no mundo uma independência, uma afirmação, buscando caminhar com suas próprias pernas. É claro que isso não vai ser muito bem aceito. E isso é particularmente difícil na educação dos filhos, porque na infância nós precisamos, durante um certo tempo, ser um verdadeiro dômino inquestionável, né? Ser um Deus inquestionável. Porque, de fato, meu filho, quando tem 2, 3 anos de idade, ele ainda não tem uma razão bem estipulada, e eu preciso ser essa razão para ele. Mas nós pais acabamos nos acostumando com isso. E mesmo com as crianças pequenas, às vezes é necessário a gente parar um pouco essa imposição, essa ação que a gente começa a fazer em cima de tudo, e observar um pouco mais, deixar a verdade falar comigo, deixar a realidade falar comigo. Porque às vezes eu estou brigando com uma criança ali o tempo todo, né? Para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo. Beleza, mas quem estipulou a rotina errada fui eu. Quem deixou a criança ali com, por exemplo, aqueles seus 4 princípios básicos, né, de higiene, rotina, né, a organização. Quem deixou a criança nessa situação fui eu. Então veja, é necessário que, se nós queremos nessa quaresma, né, nesse período mais de reflexão, melhorar as relações na nossa vida, nós comecemos a substituir um pouco a nossa ação, essa nossa atividade criadora no mundo, que a gente coparticipa da criação com Deus, por uma atividade mais contemplativa, por uma atividade mais disposta a perceber a verdade das coisas. Uma atividade mais passiva, que olha para as coisas e se permite contrapor, questionar pelo contraditório. Você quer melhorar um pouco a sua relação com seu marido, cara, com a sua esposa? Ouve o que ele tem a dizer. Considera na sua mente que aquilo que ele está dizendo pode ser uma verdade.
Não comece uma conversa e uma discussão onde, enquanto ele está falando ou ela está falando, você já está na sua cabeça maquinando o que você vai retrucar. Ah, Maurício, mas eu não consigo fazer isso porque eu fico nervoso. Então não é a hora de conversar, entende? Então é a hora de você deixar isso um pouco para depois. É melhor esperar as crianças irem dormir, esperar esfriar um pouco seu coração, fazer alguma atividade manual, de repente, lavar uma louça, colocar alguma coisa no lugar e num momento mais calmo sentar para conversar. Ou de repente, consertar aquela bagunça do seu filho, dar uma chance e não chamá-lo a atenção naquele momento ali imediato, né? Sobretudo se for adolescente e já consegue ter uma memória, espera um pouco aquele momento passar, depois chama ele e diz assim: meu filho, eu não gostei, não fiquei chateado com essa sua atitude, com isso, aquilo que você fez, por causa dessa concepção que eu estou tendo aqui. Aí ele vai te retrucar, ouve o que ele tem a dizer, percebe se de repente, aquilo, às vezes naquilo que a pessoa está dizendo não tem uma razão, mas às vezes ela já te dá dicas do que ela está sentindo, e aquilo que ela está sentindo pode ser justificável. Lá em casa acontece coisa do tipo assim, né? Como são muitas crianças, às vezes é difícil dar atenção a todas, né? Então, por exemplo, isso que eu tô falando pra vocês aqui, cara, vale pra criança, mas vale pra qualquer relação, tá bom? Vale pra qualquer relação. Eu tô falando aqui do meu filho, sem ser o mais novo, né, o Bernardo, o Antônio, né? Ele tem seus 3, 4 aninhos. O Antônio é uma criança muito decidida, assim, muito resoluta naquilo que ele quer. E quando ele quer alguma coisa, ele é um pouco... Não sei se a palavra certa seria essa, agressivo, né? Porque não se trata de que só que ele bate, essas coisas não. Mas se trata que ele impõe muita energia para conseguir aquilo que ele quer, né? E é natural que, como a nossa atenção fica difusa, às vezes em dias um pouco mais complicados, ele começa a sentir um pouco a ausência da Rejane ou a minha ausência, e ele reage mal a isso. Veja, nós temos uma disciplina dentro de casa, como as coisas precisam ser. Isso é a minha atividade criadora dentro da minha família. Então, a atividade criadora minha me diz o seguinte, que ele tem que estar sentado na mesa nessa hora, mas na hora ele está ali se esperneando, está fazendo uma bagunça que... O que acontece? É óbvio que ele não tem razão. É óbvio que a minha experiência já me diz que aquilo que ele está colocando não é a verdade, não é como eu não tenho que aceitar aquilo, não tenho que encarar que aquilo ali é a verdade. Mas às vezes, porque ele fala coisas do tipo assim, eu te odeio, eu vou te matar, essas coisinhas assim que criança fala. Óbvio que aquilo não é a verdade. Mas como adulto, eu preciso dar a chance ao contraditório, deixar o meu ouvido ouvir tudo aquilo que ele está dizendo e me perguntar o seguinte, qual é a verdade por trás disso? Porque isso é um sinal precioso. Porque é às vezes por essa atitude dele que eu vou chegar à verdade da questão. É por essa atitude dele que eu vou falar o seguinte, ah, entendi, tudo isso é sono. Ele está com sono. Às vezes é num xingamento, né, durante uma discussão ali com a sua esposa ou com seu marido, que você vai entender o seguinte, cara, ele só está sentindo minha falta. Ele só gostaria de conversar um pouco mais. E aí você muda o teor da conversa. Ao invés de vocês ficarem discutindo logicamente quem tem razão, né, o que é o certo, o que é o errado, vocês começam a conversar, você começa a dar aquilo que aquela pessoa precisa, você começa a sustentá-la naquilo que ela precisa. Então, meus amigos, eu não sei se eu consegui me fazer entender com simplicidade o que eu queria dizer para vocês hoje, mas o resumo é o seguinte, se trata de que se nós queremos melhorar nessa vida, sobretudo nesse período agora que a gente se propõe a um pouco mais de reflexão, um pouco mais de meditação, é importante que nós não só busquemos ter essa atitude criadora no mundo, né? De ser alguma coisa, o que eu preciso ser? Não, meu amigo, não é muito bem aquilo que você precisa ser, mas é aquilo que você precisa, mas é aquilo que você não é. É procurar se limpar daquilo que você não é. Então, é aquela questão, é óbvio que nós fomos criados essencialmente bons, nós fomos criados para a generosidade, para o amor, mas há uma situação da minha vida onde eu sou egoísta, há uma situação da minha vida onde eu não sou humilde, há uma situação da minha vida onde eu sou materialista. Então isso eu preciso limpar.
E para eu poder fazer isso na minha vida, para eu poder dar chance, perceber o que está sujo, é necessário que nas nossas comunicações, nas nossas relações, nós possamos dar chance ao contraditório, dar chance ao que o outro diz, para que nos ajude a iluminar os nossos olhos, que não é capaz, os nossos olhos não são capazes de ver a verdade por completo, mas junto com os outros nós podemos complementar a verdade, vendo por outros prismas, né? E assim a gente possa tomar as melhores atitudes. E tem uma frase de São João da Cruz que ele diz o seguinte: para chegar àquilo que é, muitas das vezes é necessário ir por aquilo que não é, né? Se limpando daquilo que não é. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente dia e até amanhã no nosso Papo Matinal. Fiquem com Deus.